Pega isso aqui, cara, porque isso aqui é uma chave poderosa. Tudo que a gente precisa tá ligado a algo que Deus vai nos dar quando a gente se aproxima dele. A graça fala sobre algo que Deus te dá. Fala sobre uma herança. Fala sobre uma recompensa. Fala sobre algo que Deus te dá. A religião sempre vai apontar para algo que você precisa fazer. Então a religião vai falar, cara, se resolve, depois você vem. Se limpa, depois você vem. Faz, depois você vem. A graça vai falar, vem do jeito que você tá e eu limpo você. Vem do jeito que você tá e eu acalmo você. Vem do jeito que você tá e eu abençoo você. Olha o convite de Jesus, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Em outro momento ele fala, lança sobre mim a tua ansiedade porque eu tenho cuidado de vós. Eu lembro de uma pregação, e eu vou te entregar a palavra, que eu fiz há talvez 4 anos atrás, e ela se chama Coloque em Ordem as Vozes ao Seu Redor. A gente precisa identificar as vozes ao nosso redor. Vozes internas ou vozes de outras pessoas? Cara, de todos os tipos. Você quer um exemplo? A gente pega Gênesis. A Bíblia fala que a serpente, ela sugere algo para Eva. A serpente não pecou por Eva, a serpente não pecou por Adão, mas ela sugeriu. Colocou a fagulha na cabeça. E é uma dinâmica, Vilela, que o inferno usa muito até hoje e funciona muito bem. O inferno não precisa dizer para você... Faça isso. Ele só precisa sugerir que talvez se você fizer seja legal. Que é o que acontece com Jesus no deserto. É isso. Se você é o Filho de Deus, faça. Se você... Cara, as 3 tentações são 3 sugestões. E essa sugestão... Em 3 campos diferentes. Né? Em 3 campos diferentes. Essa sugestão, ela toca João Batista, por exemplo. João Batista, ele tá preso. Todos os relatos que ele tem agora do ministério de Jesus não são relatos que ele vê, mas são relatos que trazem para ele. Então eu imagino os discípulos de João falando, mestre, eu não sei se de fato ele é o Messias. Por quê? Cara, porque ele tá andando com gente que eu acho que você não andaria. Cara, esses dias ele tava jantando na casa de um cara que você não entraria. Sem dúvida. Então você imagina uma série de sugestões ao ponto de João Batista pegar um discípulo e falar, pergunta pra ele se de fato ele é o Messias que aguardávamos. Cara olha faz ele duvidar da olha própria... que loucura, Vilela. Uma convicção gerada desde o ventre. A Bíblia fala que Isabel se encontra com Maria. João Batista está no ventre de Isabel. Jesus está no ventre de Maria. Dentro do ventre eles começam a se remexer, porque aqui tá a voz que clama no deserto. Aqui tá aquele a quem ele vai preparar o caminho. Poxa, cara, isso é... Cara, isso é muito forte. Como que uma convicção gerada desde o ventre se perde por conta de sugestões? Aí Jesus manda respondê-lo, diz pra ele que os cegos estão sendo curados, os paralíticos estão andando. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Se João Batista é afetado por uma sugestão... Pô, imagina a gente. Imagina a gente. De todo canto, de rede social... ao trabalho, ao colega de trabalho, tudo, cara. Cara, é de uma foto sensual no outdoor a uma publi que aparece no teu YouTube antes de você assistir uma pregação. Verdade. Cara, eu tenho vários desafios. Esse que eu vou citar, eu não tive que lidar com ele, mas é um problema que toca muita gente na nossa geração e a tendência é aumentar. A pornografia é um desafio muito grande que muita gente enfrenta. É real, é latente, é difícil de romper. Você imagina, o acesso a ela tá muito mais fácil hoje. O cara pode estar entrando agora num navegador para assistir uma pregação, mas antes de começar a pregação vai aparecer uma publi que já vai ser uma janela que vai levar ele para esse lugar. Verdade. Então, o que a gente precisa entender? Como a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro, a gente precisa saber lidar muito bem com as vozes ao nosso redor. E qual é uma das ferramentas que mais utilizam contra a gente, Vilela? Sugestão. As sugestões, cara, fizeram Adão no paraíso, irmão, ser expulso dele. E não tem sugestão que é feita para parecer que é a sua própria voz pensando? Não, a maior parte delas, porque toda sugestão do inferno vai parecer com algo que você já ouviu do céu. Dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. A tentação de Jesus fala sobre algo que, de fato, fazia parte do destino profético dele. Olha o que Satanás fala. Se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar governo, autoridade, influência.
Cara, de fato, Jesus veio para estabelecer governo, autoridade, influência, mas não por esse caminho. Sim. Então, muitas vezes, o que o inferno vai te propor é muito parecido com algo que o céu já te prometeu. As propostas parecem com promessas, mas não são promessas. Então, Deus me prometeu algo. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou te dar voz nessa geração. Aí vem o inferno e me faz uma proposta. Olha, se você aceitar esse atalho, eu te dou voz nessa geração. Fala, putz, cara, Deus me disse que eu vou ter voz nessa geração. E aí Tem eu começo... um quadro num programa que não é tão legal e de lá você pode pensar... Aí você negligencia princípios, aí você vai lá e começa a negociar valores, aí você pega atalhos, você passa por cima de pessoas, e aí, cara, cheguei. Cara, mas qual autoridade eu vou conseguir ministrar estando no lugar que Deus me prometeu, mas se não foi Deus que me trouxe até aqui? Então, as sugestões, elas são difíceis de lidar porque elas são muito sutis. Irmão, o primeiro homem, ele peca através de uma sugestão. Ele se relaciona com Deus todos os dias. Ele tá no jardim, ele tá num lugar seguro, ele tá num ambiente guardado. Ele foi feito eterno. O limite que a gente tem para viver foi estabelecido depois da queda, não antes dela. Então o homem foi feito eterno como Deus é, foi feito em imagem e semelhança de Deus. Por isso lidar com luta é tão difícil. Por isso lidar com a despedida de alguém é tão difícil. A gente não foi gerado para se despedir de ninguém. Então imagina, Deus estabelece esses limites depois da queda. Até 120 anos, de 120 não vai passar. Agora a mulher vai sentir dores de parto. Agora você vai se alimentar do suor do teu trabalho. Ou seja, o trabalho e o suor do homem começa a se tornar algo que define o que ele vai ter de colheita depois da queda. Antes, tudo que o homem precisava, Deus já havia provido. A morte entra na história depois da queda. Então, por que isso acontece? Por conta de uma sugestão. A serpente fala, olha, se você provar desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. A serpente não chega nem ao ponto de dizer faça. Ela fala, se você fizer. E aí que entra a traição dentro de relacionamento. Cara, se você tiver um relacionamento, talvez vá até ajudar no teu casamento. Olha, se você abrir essa concessão, você vai ganhar mais dinheiro. Se você negligenciar esse princípio, você vai conseguir acelerar a tua carreira, enfim. Então a gente precisa colocar, para a gente fechar esse parênteses e talvez não se prolongar tanto nele, a gente precisa colocar em ordem as vozes ao nosso redor. E olha que louco, Vilela. Como a gente faz isso? No jardim, a serpente está do lado de fora, ela tá do lado sugerindo. de fora? Ela tá... Não, eu digo, ela não tem acesso ao interior da criação. Ah, tá. Ela está sugerindo do lado de fora. Ela é uma voz. Só que assim que o homem peca, ele tem vergonha porque está nu e se esconde. E a Bíblia fala, Deus, né? E a Bíblia fala que Deus então fala para Adão, Adão, aonde você está? E óbvio que ele sabia onde estava. Não era geograficamente que ele estava perguntando. Ele está trazendo uma consciência para Adão, porque eu imagino quando Adão ouve essa pergunta de Deus, ele deve ter olhado para o lugar dele, que agora é um esconderijo, ele está falando assim, cara, o que eu estou fazendo? É. Aí Adão responde, Senhor, eu tô com vergonha porque eu tô nu. Cara, isso aqui é muito forte. Aí Deus faz uma segunda pergunta. Adão, quem te disse que você tá nu? Nossa. Depois do pecado, Vilela, as vozes começam a ter acesso ao nosso interior. Aí vem a vergonha, vem a acusação. É isso. Então a sugestão, ela vem do lado de fora. Mas depois que o homem cai, o homem caído começa a ter sugestões do lado de dentro. Então, a partir do pecado, tem uma voz dizendo, cara, você tá nu. É melhor você correr. Deus está se aproximando, ele vai te punir. Você tem que se esconder. Você precisa fugir. E é isso que a gente precisa entender. Existem vozes que liberam destino, que abençoam. Existem vozes que impulsionam, que empoderam, que acalmam. Existem vozes que levam a gente para um lugar de paz. Existe um bom pastor que vai levar a gente mansamente em águas tranquilas, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Agora, existem vozes de acusação. Você pega vários relatos de pessoas que lidaram com tentativas de suicídio, eles falam, cara, tinha uma voz interior dizendo, acaba logo com isso. Você é uma vergonha para sua família. Até quando você vai fingir? Até quando você vai se enganar? Então, assim, essas vozes... O mal não pode te matar literalmente, mas ele pode te sugerir a fazer isso. Vilela,
A maior ferramenta que o inferno tem usado nos tempos atuais se chama autossabotagem. Ele não precisa te matar, ele só precisa convencer você de que morrer é uma opção. Só precisa convencer você que desistir é uma opção. Porque quando a gente começa a dar acesso a essas vozes, agora elas falam dentro de nós. Da mesma forma, quando a gente está cheio da vida de Deus, a voz de Deus começa a ter um acesso e uma amplitude maior dentro da gente. É o que a Bíblia fala de testemunho interior, né? É quando você começa a ter impressões do seu espírito. Paulo fala que a oração no espírito ela é infrutífera para nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. A Bíblia fala sobre gemidos inexprimíveis. Cara, tem coisas que você precisa, nem sabe que precisa, mas o seu espírito está dizendo para o Espírito de Deus: cara, eu preciso disso, eu preciso de escape, eu preciso de consolo, eu preciso de ajuda, eu preciso de descanso, eu preciso... Então é por isso que o relacionamento com Deus faz com que a voz de Deus dentro de mim se torne cada vez mais latente. E é por isso que a distância dessa relação com Deus faz com que as vozes que não são de Deus tenham cada vez mais alcance e latência dentro de mim. É como esse microfone, cara. Quanto mais eu me distancio dele, menos a minha voz tem alcance. Quanto mais eu me aproximo dele, mais a minha voz tem alcance. Então, a gente precisa escolher que tipo de voz vai ter mais latência dentro da gente. Faz sentido? Claro. Então, quando você escolhe os acessos que você dá, você define muito do teu futuro. Mas e quando você tá tão perdido que você não consegue discernir qual voz é a boa e qual é a ruim? Porque às vezes mesmo coisa ruim parece ser bom. Sim. A Bíblia fala que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. André, da onde vem a sabedoria? A Bíblia também fala, cara, aquele que deseja sabedoria, peça a Deus, porque ele dá livremente aos que pedem. Você está cansado. Aí Jesus fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pega isso aqui, cara, porque isso aqui é uma chave poderosa. Tudo que a gente precisa tá ligado a algo que Deus vai nos dar quando a gente se aproxima dele. A graça fala sobre algo que Deus te dá. Fala sobre uma herança. Fala sobre uma recompensa. Fala sobre algo que Deus te dá. A religião sempre vai apontar para algo que você precisa fazer. Então a religião vai falar: cara, se resolve, depois você vem. Se limpa, depois você vem. Faz, depois você vem. A graça vai falar: vem do jeito que você tá e eu limpo você. Vem do jeito que você tá e eu acalmo você. Vem do jeito que você tá e eu abençoo você. Olha o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em outro momento ele fala: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é ele quem acalma a tempestade, é ele quem aquieta a nossa alma, é ele quem prospera os nossos caminhos, é ele quem vence as nossas batalhas. Mas qual é a minha participação nisso? Eu preciso me aproximar dele.